Legal, pessoal. Mais um domingo, estamos juntos, iniciando a terceira reflexão da nossa série. E é tão bom estarmos juntos, né? Tão gostoso. Tão bom ver as crianças assistidas, né? Podendo cada um na sua idade. Eu, como pai, eu louvo a Deus porque os nossos filhos, eles precisam ter a linguagem da sua idade própria. Não dá mais para fazer um pacotão, né? Com todo mundo junto. Desde um aninho até 11, 12 anos. E eu louvo a Deus por essa nova etapa da nossa comunidade. E é muito bom receber algumas pessoas que estão nos visitando nessa manhã. Quero agradecer a Jade por estar conosco. Muito feliz, ela contactou a gente sabendo do projeto e está aqui nos visitando. Sinta-se amada, abraçada, bem-vinda. E também muita alegria receber a família do Fábio, que foram ovelhas que nasceram na fé no nosso trabalho lá em Santos, né? E hoje já estão em Sorocaba, morando lá. E congregando numa comunidade de um amigo nosso também, o Caio, a igreja do Morumbi lá, um trabalho muito legal, também muito parecido com o nosso. Então eu louvo a Deus porque nós temos a oportunidade de ver filhos nascendo na fé, né? Tem uma música do Fernandinho que eu gosto muito, né? Apesar de todos os gritos dele, eu gosto muito da canção que fala que nós temos que gerar filhos. Nós temos que gerar filhos. E quando nós geramos filhos, nós não paramos mais de gerar filhos na fé. Porque ver gente nascer na fé é o combustível do Espírito Santo para que nós possamos continuar vivendo o Evangelho e fazer diferença na vida de pessoas que chegam até nós como elas estão. Nós temos que amar e suportar e viver ao lado delas, não importa se elas estejam aqui ou não. Elas são nossas famílias, nossos irmãos, nossos amigos da cidade. Ontem eu passei uma cena com o Fábio. Eu não esperava ele ver aquilo, mas uma das pessoas que a gente tem investido já há um ano no Evangelho, mas muito embriagada, muito bêbada, gritando e querendo pegar o outro, nós tivemos a oportunidade de acalmar essa pessoa, né, para que ela continue sendo amada, sendo sustentada e que o Espírito Santo de Deus continue fazendo a obra. E Deus falou: olha, eu não quero nada mais do que você ame as pessoas, e o trabalho é meu. O seu trabalho é proclamar o Evangelho e amar, e o meu trabalho é fazer a obra na vida da pessoa. E isso é fascinante, porque a gente não sabe quando vai ser. A gente sabe que Deus tem um projeto. Deus salva os seus filhos que Ele escolheu. E nós precisamos continuar pregando. Essa série, que nós estamos no terceiro domingo, é baseada nesse livreto aqui, né, do Tim Keller. Um livreto tão pequenininho, mas de tanto impacto, que fala sobre a vida e a humildade que brota de um coração sincero e traz contentamento e satisfação. Ou seja, lidar com o nosso eu é algo extremamente desafiador. Eu falo por mim mesmo, porque às vezes eu faço coisa que eu mesmo duvido. E estou sempre fazendo. E Deus continua me amando e me ensinando a crescer em caráter, que o meu caráter seja parecido com o caráter de Cristo. Portanto, no domingo retrasado, no primeiro domingo, nós falamos sobre a condição natural do ego humano e trabalhamos Gênesis 3, olhamos para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo planta essa igreja em Corinto e ele manda uma carta agora dizendo: olha, parece que vocês não estão se desenvolvendo na fé, vocês continuam como crianças, cada um gosta de um, cada um gosta do outro, eu gosto de Paulo, o outro gosta de Cefas, de Apolo, mas nós temos que ser de Cristo, viver como igreja. Por isso que a começar em mim, esse cântico tem muito sentido, irmãos. Porque é uma transformação que parte de cada coração nosso para o todo que é a igreja. Eu não tenho como não viver o Evangelho e querer que a minha igreja avance. Ela não avança. Onde há pecado, a igreja não avança. Por isso que é necessário nós trabalharmos o nosso coração, cada um de nós fazemos a nossa parte para que a igreja avance. E aí o apóstolo Paulo, então, ele fala isso para a igreja e nós voltamos lá em Gênesis 3 e olhamos que as pessoas são assim, o nosso eu é assim, o nosso ego muitas vezes se enaltece por conta da queda, do pecado que entrou lá através dos representantes da raça nossa, Adão e Eva, que escolheram desobedecer a Deus. E aí há uma ruptura, o pecado, e por isso que eu faço coisa que eu não acredito que eu faço. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço constantemente. O apóstolo Paulo fala, e aí nós entendemos no primeiro domingo, que o orgulho espiritual é a ilusão de que temos competência sem Deus para conduzir a vida.
A gente vê isso muito em pré-adolescente, né? Vê nos adultos também. Mas às vezes eu falo, pai, minha menininha, pai, deixa que eu faço. Eu sei fazer sozinho. Né? Nós somos assim. Né? O nosso ímpeto, a nossa carne, acha que a gente consegue construir a nossa caminhada. John MacArthur, ele diz, vivemos numa cultura que elevou o orgulho ao status de virtude, ou seja, não, mas é bom a pessoa ser assim, proativa, dona de si, ele é o cara, ele nasceu para vencer, ele é vencedor, e aí na primeira frustração a pessoa entra em crise. Porque a lei fala que você tem que ser o ápice, mas a graça fala, olha, você tem que crescer, mas cuidado com o seu eu. E é isso que nós estamos meditando. Domingo passado, nós falamos sobre, depois dessa partida, a partir de Gênesis 3, vamos ter uma visão real, então, do nosso eu. E o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, agora na segunda epístola, no capítulo 4, dizendo que não adianta somente você entender que não é tão forte assim. Você precisa então ter uma visão antecipada, uma visão preventiva da sua fragilidade, os 3 pontos do domingo passado. A fragilidade, o seu eu é frágil, né? Aí depois você então entende que todo o poder emana de Deus, que não é de você. O apóstolo Paulo escreve isso aos Coríntios no capítulo 4 da segunda epístola. Ou seja, o seu eu é frágil, todo o poder emana de Deus, então tem uma visão à frente. Quem tem visão à frente, alcança mais rápido. Quem tem visão à frente, se prepara para diversas circunstâncias. Então, quem tem visão à frente, entende que eu não sou nada, mas que Deus é. Então, Senhor, me ajuda a ver. Olha a diferença. Me ajude, Senhor, a enxergar as coisas e discernir as coisas espiritualmente. Então, queridos, na tentativa de preencher o vazio e lidar com o seu desconforto, o nosso ego vive crescendo e querendo tomar o lugar de Cristo. Então é muito sério isso, porque o nosso eu fica como se fosse uma panela de leite fervendo. Então você aumenta o fogo, aí você diminui, não é bem assim, calma aí, Senhor, me ajuda. Eu não sou tão bom assim. Me ajuda, eu não consigo. Me ajuda. Tim Keller, ele afirma que fazemos de tudo para buscar um bom desempenho para impressionar. Aí nós estudamos aquela questão do ego vazio, do ego inflado, né? O ego que está sempre querendo se ebolir, né? O Tim Keller fala que a gente está sempre querendo se impressionar, né? Como se aquela coisa assim, olha, agora vamos fazer uma jogada de efeito, né? Olha, você vai fazer jogada de efeito, hein? Você é bom, hein? Aí todo mundo, você é o cara, né? Por isso que você vê o Neymar em crise. Porque ele acha que é o cara, não tem um cara que assessore ele bem, e ele continua sendo criticado, fazendo besteira e se expondo. E aí, ao mesmo tempo, ele posta lá, não, Deus é fiel. Claro que Deus é fiel, mas eu não sou tudo isso que eu penso ser. Olha a diferença da visão espiritual. Portanto, irmãos, ser cristão é possuir uma visão à frente. Olha o que Paulo diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos dos Apóstolos. As primeiras ações, as primeiras atitudes que a história compilou nos primeiros caras que começaram a ensinar e expandir o evangelho. E aí Paulo ensina com esse texto, olha, não importa você começar bem. O que importa é você terminar bem. Eu lembro que meu pai sempre fala isso para mim, desde pequenininho, filho, não importa você começar bem. O que importa é que você termine bem as coisas que você faz. Primeira pergunta que eu fiz pro Cauê, a hora que ele chegou aqui, Cauê, como é que foi o início lá da escola técnica? Ô, pastor, foi puxado. Falei, cara, então permaneça firme. É isso que a gente quer para os nossos filhos, não é, irmãos? Que eles permaneçam firmes, que eles avancem. É isso que a gente quer para cada um de vocês na vida espiritual. Que a gente permaneça firme, não importa o vendaval, a circunstância, não importa. O que importa é que a gente esteja firme,
fundamentado na rocha, que é Cristo, e quando vir a tempestade a gente permaneça. É fácil? Não. Mas em Cristo nós temos a ação do Espírito a nos consolar, a nos impulsionar, a nos encorajar, a nos frear por conta do nosso ímpeto, do nosso eu. E aí então nós chegamos nesse domingo para falar sobre a vida crucificada. E aqui para mim, irmãos, eu considero esse domingo o domingo crucial dessa série. É quando nós vamos fazer o nosso eu morrer. Porque embora você tenha compreendido tudo isso que nós já falamos, no fim das contas, você tem que dizer não para o seu eu. E o cristão que compreende isso consegue começar a avançar. Portanto, ego transformado pela vida crucificada. Irmãos, a vida cristã é um processo de transformação constante. Nós não estamos prontos. Nós estamos em manutenção, em reforma. Eu gosto muito, eu fui pregar no acampamento e os caras me deram de brinde lá, o Andão estava comigo, uma caneca com aquela placa de obras, em obras, sendo reformado, sendo transformado pelo Espírito de Deus. Eu falei, gente, é minha cara. Aí ele falou, não, a gente sabe, pastor, por isso a gente está te presenteando, porque na primeira palestra desse acampamento o senhor falou disso, eu nem lembrava. Aí os caras no dia lá correram na cidade e mandaram fazer, para presentear. E eu guardo assim com muito amor, quase não tomo nada na caneca, para não quebrar. Porque é parte da minha história. É parte da minha história. Portanto, irmãos, em Gálatas, no capítulo 2, vamos abrir a palavra, aqueles que trouxeram. Gálatas, no capítulo 2, esse texto é um texto ele é muito forte. Nós precisamos entender muito bem o contexto para que a gente compreenda por que Paulo chega a falar na região da Galácia a esses irmãos que se reuniam lá, essas palavras. Gálatas, no capítulo 2, a partir do verso 19, a palavra de Deus diz assim. Vamos ler juntos? Olhem lá, irmãos, vamos ler juntos. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu queria que vocês compreendessem um pouquinho, porque não é a igreja dos Gálatas. A gente, durante muito tempo, eu mesmo, quando comecei a estudar, achava que era uma igreja dos Gálatas. Na verdade, Paulo, quando ele sai para a sua primeira viagem missionária, ele vai para a região da Galácia. Em Atos 13 e 14, nós vamos ver esse panorama sendo descrito nos Atos dos Apóstolos. Então ali era uma região de 4 igrejas plantadas. Primeira, a Antioquia da Pisídia, não é aquela outra Antioquia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. São 4 cidadezinhas onde Paulo plantou a igreja. Essas igrejas elas foram plantadas na primeira viagem missionária. E é muito importante que você compreenda que era uma região multirracial. Tanto Barnabé quanto Saulo vão para a obra missionária, junto com o jovem João Marcos, e eles saem então da ilha de Chipre, percebem ali a ilha de Chipre. Deixa eu pegar meu controle aqui só para vocês verem. Olha só, eles saem daqui, e aí eles vão percorrer essas primeiras cidades que estavam mais perto, e plantaram ali a igreja. E nós vamos ver aqui no capítulo 4, a escritura diz que Paulo prega pela primeira vez por conta de um problema que ele tinha de visão. Provavelmente, Paulo, nessa época, contraiu malária, que afetou a sua visão, e ele tinha muita dificuldade. Por isso que quando ele escreve algumas cartas, ele tem a ajuda de um cara que estava ali redigindo, porque ele estava com problema. Alguns historiadores e teólogos dizem que aquele espinho na carne de Paulo que ele fala
é o problema da visão, que já tinha trazido sérias consequências para ele. E desânimo é aquela dor intermitente que não sai, o cara não consegue enxergar direito, antes enxergava. Então Paulo, quando ele sai para essa primeira viagem à Galácia, Paulo, esse homem aí, eles chegam e duas coisas acontecem naquela região. Primeiro, os judeus o recebem com muita vontade, uma turma dos judeus recebem Paulo e começam a ouvir as escrituras, mas existia o lado B da coisa, né? Outros judeus que começam a perseguir Paulo, principalmente em Listra, onde ele é apedrejado, arrastado como morto para fora da cidade, e Deus então intervém de maneira milagrosa a refazer Paulo, e ele consegue então escapar. Ou seja, o mesmo povo que amava a Deus e recebia os líderes cristãos, parte deles, nós vamos entender daqui a pouco, começa a perseguir os plantadores. Mas Paulo continua. Paulo prega, Paulo planta igreja, constitui liderança, faz discípulos, e aí eles retornam à igreja mãe dessa região de plantação, que é a Antioquia da Síria. São duas Antioquias. E quando Paulo retorna para lá, ele escreve então a carta, ele retorna para Malária, então escreve a carta aos Gálatas, que é esses cristãos da região da Galícia. E aí, irmãos, é interessante que antes do concílio de Jerusalém, por conta do problema dos judaizantes, eles se reúnem como concílio, mas antes disso, Paulo então escreve essa carta para lidar com a seita do quê? Dos cristãos bons, dos ungidões do tempo, que eram os fariseus. Foram esses que perseguiram Paulo. Foram esses que apedrejaram Paulo. Foram os mesmos que crucificaram Jesus. Eu, quando eu comecei a sofrer muito, eu estou com 15 anos de ministério, lá em Si, como seminarista, quando eu comecei a sofrer muito, o pastor mais experiente chegou para você perguntar: você já leu os relatos dos líderes cristãos que foram perseguidos? Você acha que seu ministério vai ser como? Você tem olho azul, você é bonitinho, bombadinho, fortinho. Né? A marca de um líder cristão é a perseguição. Porque você é contra a cultura. Você é contra a cultura do tempo. E você é contra a cultura da religião. Então Paulo, irmãos, ele é perseguido pela seita dos fariseus, e ele estava começando a ensinar o verdadeiro evangelho, e esses caras só queriam lei, e alguns estavam se convertendo sem passar pelo rito da circuncisão, e esse era o grande problema, porque os caras queriam a lei e ia falar: não, eles têm que ser circuncidados. E Paulo não, é graça, vem cá, seja recebido em nome de Jesus, passe pelo batismo, viva a nova vida, a nova fé, a nova realidade. E aqueles homens começaram a ficar empolvorosos, encurralando os cristãos, pressionando o povo a aceitar a lei de Moisés, e se não passassem pela circuncisão, não seriam salvos. Olha só a distorção do evangelho. Por isso, então, que depois disso, quando Paulo endereça a carta, convoca-se então o concílio de Jerusalém, reunindo os apóstolos, os presbíteros das igrejas. Isso está lá narrado em Atos capítulo 15, e o documento fruto deste concílio é espalhado pelas igrejas da Galácia e afins, né? Toda a região ali, onde os judaizantes ficaram loucos e começaram a perseguir os cristãos. Por isso Paulo escreve então a carta para manter de maneira firme, dura e apologética o verdadeiro evangelho, ensinando os cristãos de como eles deveriam se comportar. Ou seja, irmãos, desde aquela época, era muito mais fácil achar que estabelecer regras era sinônimo de uma fé saudável. Então você não pode cortar o cabelo, você tem que usar saia até lá embaixo, você tem que ser um bom dizimista, você tem que ser, você tem que passar pela fogueira de Israel, você tem que pôr o foco em cima da televisão, e você fazendo isso, então a sua fé vai ser desenvolvida. E o evangelho não tem isso.
verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus não tem isso. Por isso que nós vamos iniciar no mês que vem uma série, pela primeira vez eu estou fazendo, estamos construindo junto o Evangelho. O que é o Evangelho que transforma as pessoas? Nós precisamos saber de fato, irmãos. Você pode ter nascido na igreja há 20 anos atrás, ter 30 anos de... Você precisa entender o que é o Evangelho, porque o verdadeiro Evangelho transforma, renova, impacta, faz nascer. O verdadeiro Evangelho traz amor, traz vontade de querer falar com o vizinho do que Cristo fez na sua vida. O verdadeiro Evangelho, segundo Paulo, e esse é o ponto central de Paulo, combate as ideias perigosas dos judaizantes, dos fariseus, que eles achavam que se submeter aos ritos judaicos, à lei de Moisés, à circuncisão, contrapondo a graça e a salvação pela fé, daria então para eles uma nova vida, que não é verdade. Portanto, Paulo defende a fé, o apostolado, a sua autoridade, defendendo o Evangelho, o seu conteúdo e a essência. Irmãos, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós precisamos entender por que Paulo escreve as Gálatas, para a gente entender o que é ser crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. De uma vez por todas, a gente precisa entender isso dentro desse contexto. Por que Paulo diz aos judaizantes: eu estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim? Portanto, o propósito dessa carta aos Gálatas, de maneira bem simples, do capítulo 1, capítulo 2, Paulo defende o apostolado, do capítulo 3 ao 4, defesa do verdadeiro Evangelho, e do capítulo 4 e 5, Paulo, então, quer dizer, 5 e 6, Paulo vai para a defesa da ética cristã, já que você entendeu como é que você então se comporta diante disso, como cristão. Ou seja, o propósito, queridos, dessa epístola, vê aí comigo no capítulo 1, verso 4. Olha só que interessante que Paulo começa escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, verso 4. Ele diz assim, acompanhem comigo. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Qual que é o propósito? O propósito é fazer o quê? O que Paulo está endereçando a carta para quê? Para que ele seja o quê? Obediente ao Senhor e fale a verdade de Deus àquele povo. Que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? Que a nossa redenção está atrelada à pessoa de Cristo e não à lei. A nossa salvação é pela fé, e pela fé no Filho de Deus. Não é pelo que você faz. Eu preciso agora dar 10 passos para o sucesso. Eu preciso dar 40 passos para ser bem sucedido profissionalmente. Não existe isso, irmãos. Tudo que somos e que temos é pela cruz. É pela cruz. Por quê, irmãos? Nós somos pecadores. Então, a ideia aqui de Paulo é de que aqueles irmãos da Galácia não entrassem nos falsos ensinos. Olha aqui agora, a partir do verso 6. No mesmo capítulo 1, Paulo diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é evangelho. Irmãos, quando eu vejo alguns pastores hoje na televisão, algumas igrejas por aí, a vontade que eu tenho é de pegar o cara assim, o líder, e dizer: admira-me de que vocês estejam abandonando de maneira tão sorrateira aquele que os chamou pela graça de Cristo para viver um outro evangelho que não é o evangelho. Estava conversando contigo ontem, né, Fábio? Gente, como tem gente que vive um evangelho que não é evangelho. E aí, irmãos, Paulo, ele diz o seguinte: olha,
Na sequência, aqui até o verso 9, ele diz que ele está perplexo, ele está espantado, ele está assim impactado negativamente por ver tanta heresia, por ver as pessoas abandonando o verdadeiro evangelho pelos falsos ensinos dos judaizantes. Portanto, irmãos, a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 22, depois vocês podem voltar a ver e ouvir essa reflexão lá no YouTube. Saulo, que era o Paulo, se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Já pensou em você ser conhecido pelo cara que confunde os falsos cristãos que se dizem ser verdadeiros porque você expõe a Escritura? Aí o cara chega para ti, não quero a Bíblia, eu quero a sua opinião. Não, mas a minha opinião não importa, eu quero a Bíblia. Não, mas eu não quero a Bíblia, eu quero saber a sua opinião como líder. O cara quer seguir o líder, o cara não quer seguir a Bíblia. Quantas pessoas fazem isso hoje, irmãos? Aí o líder sai e vai todo mundo atrás. Paulo já vivia isso nessa época. Ou seja, segundo Paulo aqui, irmãos, nesse versículo de Atos 9:22, Paulo está demonstrando que Jesus é o Cristo. O Cristo, o verdadeiro, o caminho, a verdade, a vida. Essa palavrinha aqui, demonstrar, é provar. Paulo em Atos está provando que Jesus é o Cristo. E aí, meus irmãos, nós vamos compreender que nós corremos para conquistar sempre o que nos beneficia. Corremos para ser alguém, para termos um espaço, para conseguir projeção. E aí vem o apóstolo Paulo que fala que não importa o Cristo que vem por Deus. Vamos usar com isso agora. Porque o nosso mundo ensina isso aqui. O mundo que eu e você nós vemos ensina isso aqui, ó. Você tem que ser beneficiado, você tem que ter sucesso, você tem que ser vencedor, você nasceu para vencer. Tim Keller, nesse livrinho, ele diz: o ego é incrivelmente atarefado, ou seja, ele faz de tudo para ser notado. Sabe aquela pessoa que faz de tudo para que você note ela, se necessário for até briga com você? Mas na verdade ela quer ser notada, ela quer ser amada, ela quer que você massageie o ego dela. Ela não amadureceu, ela continua sendo menina ou menino. O nosso ego, ele é assim. Por isso, eu quero propor para vocês nessa manhã, em primeiro lugar, a crucificação é o único meio de vivermos completos para Cristo. Lembra que eu disse no início, quando você aprender a dizer não para o seu eu, para a sua vontade, você vai estar crescendo? Ah, pastor, então vou ter que dizer não para mim, vou ter que ir lá me reconciliar com meu irmão? Vai. Se você quer agradar a Deus, você vai ter que fazer isso. Ah, pastor, quer dizer que eu vou ter que dizer não para mim, vou ter que ir lá me submeter àquela pessoa no trabalho que me fere todo dia? Vai. Porque você vai dizer não para si mesmo. Ah, pastor, quer dizer que eu vou chegar em casa, vou ter que ir falar com meu marido, eu estou há 3 dias sem falar com ele, porque eu estou brava com ele, e eu vou ter que dizer que ainda o amo? Vai. Porque na verdade você o ama, você só está bravo. É não para si e sim para Deus. Isso é crucificar o ego. Isso é fazer o seu eu morrer. Portanto, olha o que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Ou seja, e vivo não mais para o meu eu, mas para Cristo. Cristo vive em mim. A cruz, irmãos, John Stott, ele diz que a cruz é o pivô, como também o centro do pensamento do Novo Testamento. É o marco exclusivo da fé cristã. É o símbolo do cristianismo. Jesus Cristo é o nome mais procurado no Google. Jesus Cristo, ele veio para dizer, até aqui, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o cara que marcou a história. O cara no bom sentido, com todo respeito, né? Mas ele foi o cara que mudou a história. Ele é o Senhor da nossa vida, irmãos. Você vive por quem? Por ti mesmo ou por Cristo? E aqui a gente entende quem está firme na fé ou não, quem já nasceu de novo ou não, quem é convertido ou não. Quando a pessoa ela não se submete a Cristo,
e só quer, não, eu quero que seja assim, não, eu quero. Precisa entender o Evangelho, precisa compreender. Portanto, Brené Manning disse nesse livro, O Impostor que Vive em Mim, esse livro foi o livro que tirou as vendas dos meus olhos de quem eu era. Ele diz assim, não há nada que o ego não use para inflar a si mesmo. Não há nada que o seu próprio ego não use para que você... Não, sabe o que é? É que o pastor, ele está... Essa manhã até que está chovendo, o culto foi meio xoxo. O pastor até que falou interessante, mas não liga para isso não. Faça o que você quer. Não faça o que Deus quer, não. Faça o que você quer. É isso que o Brené Manning está dizendo. Ou seja, sorrateiramente o seu próprio eu, o mundo e o diabo vão fazer você se afastar da cruz. Enquanto o verdadeiro evangelho nos ensina a crucificar o nosso eu. Em segundo lugar, a crucificação nos faz viver pela fé e o amor de Cristo. Ou seja, a partir do momento que eu falo não para mim mesmo, qual que é o próximo passo? Viver pela fé, o amor de Cristo. Ou seja, eu vou ter que desenvolver minha fé. Eu não vou poder ficar mais do mesmo jeito. E a vida que agora vivo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Ou seja, no capítulo 3 dessa carta aos Gálatas, Paulo aplica o Evangelho. Ele chega a dizer, acompanhe comigo no capítulo 3, a partir do verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou não foi diante dos olhos que Jesus foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei, ou pela fé, com o qual receberam a palavra. E agora, Gálatas? Paulo aqui não diz que eles não são cristãos. Paulo aqui diz que eles precisam se render ao Evangelho. Eles precisam deixar de ser meninos. Eles precisam deixar de serem enfeitiçados. Eu vou usar o exemplo dos adolescentes aqui. O Cauê e o Fabrício já são jovens, na idade pós-moderna, né? Adolescentezinho, quando ama alguém do outro sexo, como é que eles ficam? Eles ficam enfeitiçados, apaixonados, é apaixonite. Ai, acelerou meu coração. Ai, ele está chegando. É igual o Ivandro, foi para o acampamento, chegou lá, o coração dele acelerou. Me falaram, hein, cara? Quase infartado. Mas olha só, irmãos, o que eu quero dizer aqui? Que quando nós somos enfeitiçados, quando nós perdemos o centro, nós nos viramos para o outro extremo, e isso é extremamente perigoso. Paulo está dizendo aqui a esse povo, aos combatendo os judaizantes, né? De maneira firme, tenaz. E não é que vocês andam enfeitiçados, trocando o certo pelo incerto. Ou seja, vocês querem impor regras para os cristãos se chegarem à cruz. Não é assim. Não é assim. Irmãos, olha só. O orgulho nos leva a perder o foco de uma caminhada segura, relevante e cristocêntrica. Primeira coisa que o mundo, o diabo e a sua carne vai fazer é te desvirtuar de uma caminhada cristocêntrica. Não vai ser mais Cristo o centro da sua caminhada, vai ser tantas outras coisas. Que a gente tem falado bastante aqui. Pode ser seus filhos, idolatrar seus filhos, pode ser o futebol, né? Pode ser os shoppings da vida, pode ser o Facebook. O Facebook é um grande concorrente de idolatria. Quanto mais tempo você passa no Face ou diante das escrituras de joelho no chão, pedindo a Deus graça? É muito mais fácil apertar um botão do que se ajoelhar. Apertar o botão é gostoso, se ajoelhar dói.
Pelo menos para mim. É mais fácil, é mais gostoso, você vai olhar a vida, você vai ver o que está acontecendo. Irmãos, tudo na vida é investimento. Aonde você tem investido o melhor tempo da sua vida? Uma das coisas que me impactou demais há 2 anos atrás é quando eu estava conversando com um pastor velhinho e ele falou: filho, aonde você investe os melhores momentos da sua vida? Aonde você tem gastado tempo? E em que você tem investido? Irmãos, o tempo vai passando. O tempo vai passando. Portanto, os méritos passam a ser nossos e não do que Deus está fazendo em nós, por nós e através de nós. É muito mais fácil, né? Olha o que nós estamos fazendo, que legal! Olha, Beto, seu pão lá na padaria, ó! Meu Deus! Aí Beto fala: meu pão, né? Não, é a graça de Deus que dá dons, talento para ela manejar e fazer comidas deliciosas. Né? E ela faz porque ama Cristo, por isso que ela é uma boa profissional. Não é porque ela é boa em si mesma. Orgulho, irmãos. Orgulho nos leva a perder o foco. Portanto, esse texto, estou crucificado com Cristo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, eu tenho que crucificar o meu eu todos os dias. Eu tenho que crucificar o meu eu todos os dias. Olha o que esse salmista diz: Senhor, sonda-me. Olha que coisa linda, irmãos. O salmista pedindo para Deus entrar assim, ó. Deus entrar no coração dele e vasculhar. Essa palavra sondar é vasculhar, penetrar, ir até onde a gente não consegue ir. O salmista se derrama diante de Deus e fala: Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, vê, Senhor, o meu coração por dentro, prova-me. Essa expressão prova-me é tece os meus pensamentos, conhece, vê as intenções, as motivações do meu pensar e vê se há algum caminho mau. Ou seja, irmãos, os nossos caminhos nem sempre são tão bons assim. É impressionante quando eu percebo o que eu estou fazendo, eu falo: Senhor, tem situações que passam na minha mente, eu chego a fechar meu olho assim, balançar e falar: Senhor, tira isso da minha mente agora, em nome de Jesus. Porque, irmãos, passa na nossa mente tanta coisa ruim, o tempo todo, como passa tanta coisa linda e boa. Mas a ideia aqui de ver se existe algum caminho mau é para que Deus olhe os nossos caminhos, para que nós não andemos somente nos nossos que nós gostamos, mas que a gente ande no verdadeiro caminho. Irmãos, vocês percebem que nesse versículo aqui no final de um salmo, o salmista diz que há um verdadeiro caminho? E que só existe esse verdadeiro caminho, ou seja, os outros não são o verdadeiro caminho? O que nós mais queremos com os nossos filhos? É ensiná-los eles no bom caminho, no verdadeiro caminho. Porque os outros são caminho de morte. São caminho de morte. Por isso que eu sempre ouço os mais antigos. Eu gosto de conversar com os mais experientes, porque eles nos ensinam a enxergar os caminhos. E nos ajudam a prever os maus caminhos, para seguirmos o verdadeiro caminho. Ou seja, o salmista diz: Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, existe sim um caminho. E esse caminho só é conhecido pela vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se nós queremos experimentar mesmo a vontade de Deus, nós queremos porque sabemos que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. Portanto, irmãos, eu quero falar desse homem aqui. George Miller, ele é conhecido, olha a carinha dele de bonitinho. George Miller, ele é conhecido como um homem de oração. Se você procurar ele no Google, você vai ver que é o homem que Deus mais respondeu às orações. Ele é conhecido como um homem que Deus respondeu às suas orações. Eu quero falar e terminar com essa biografia. Eu gosto muito de ouvir e ler biografia. George Miller, ele nasceu na Inglaterra no século XIX.
Na época, as pessoas não passavam de 70 anos naquela época. Por conta de várias doenças, fome, miséria, crianças abandonadas, pessoas largadas. Não é a Inglaterra de hoje, era a Inglaterra daquela época. E George Miller, ele plantou 117 escolas, que hoje seria fundamental, infantil. George Miller, prestem atenção, ele sustentou 10.000 órfãos da infância à juventude. Cuidar de uma criança já é muito difícil e alimentar ela. Você imagina cuidar de 10.000 crianças. George Miller, ele foi pastor da mesma igreja durante 40 anos. Aos 70 anos ele... Agora eu vou parar. O sonho dele, de George Miller, era ter uma vida tranquila, alugar uma casa no interior lá da Inglaterra. E ele pediu a Deus durante muitos anos, Senhor, e que nessa vida, numa casinha tranquila, num lugar tranquilo, eu quero passar os meus últimos dias de vida, meus últimos anos, orando, tendo tempo contigo. Eu fico pensando nessa história e tentando projetar o que as pessoas hoje sonham. É ridículo, gente. Desculpa a expressão da palavra. Não quero ter previdência pública e privada, não quero ter isso. Para quê? Para eu viajar, para eu fazer churrasco, para eu curtir. Olha o que esse homem desejava. George Miller, quando para, ele começa a receber os amigos em casa. E um dia, uma manhã, ele recebeu um amigo que falou assim, olha, eu tive um sonho com você. É mesmo? Que os seus últimos dias de vida seria como? O amigo perguntou e falou, olha, me fala, porque o que eu sonho é isso aqui. Uma vida tranquila no interior, pacata e tendo tempo com Deus. Aí ele falou, não, o que eu sonhei foi ao contrário. Eu sonhei que você entrava em barco, andava de cavalo, ia para lá e para cá pregando o evangelho, que Deus estava te usando, te usando, te usando. E ele foi bem claro, ele falou, olha, eu vou orar para saber se é isso mesmo que Deus quer de mim, porque não é isso que eu quero. Já trabalhei muito. E ele começa a orar, madrugadas em oração, madrugadas em oração, madrugadas em oração. Sabe qual era a expressão que ele mais falava nas suas orações, na biografia dele? Senhor, que eu não faça a minha vontade, mas que eu faça a sua vontade. Tem tudo a ver com a nossa série. Senhor, que eu não faça a minha vontade, mas que eu faça a sua vontade. Jorge então passa a orar, madrugadas repetia, Senhor, Deus é a tua vontade, Senhor, Deus é a tua vontade. E aí num dia ele sente tocado pelo Senhor, o Senhor o chama para fazer a vontade do Pai. Dos 70 aos 87 anos, esse homem passa a ser um pregador itinerante. Ele começa a visitar cidades, pregar o Evangelho, fazer a obra de Deus. Esse homem, queridos, ele viaja por 42 países. Mais de 3 milhões de pessoas ouvem as suas reflexões. George Miller, irmãos, durante 17 anos pregou o verdadeiro evangelho. Muitas pessoas nasceram na fé através da sua vida, da sua história, da sua obra. Quando ele chega na Inglaterra de volta, ele já está vivendo aí sim a vidinha pacata e viveu mais 6 anos até morrer. Num desses anos ele é entrevistado por um jornalista cristão e ele fala, Jorge, 100 e tantas escolas, cuidando de não sei quantas mil crianças. Depois, quando era para parar, foi pregar o evangelho e não sei quantas mil pessoas se converteram. Qual que é o segredo? Qual é o segredo? Olha o que ele diz, irmãos. O segredo é que Jorge morreu há muito tempo atrás. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive
em mim. O Jorge morreu há muito tempo atrás. Irmãos, isso para mim é crucial. A primeira missão de uma comunidade cristã não é aqui ficar em adoração, lendo, orando, cantando cânticos. A primeira missão não é a proclamação somente do Evangelho. A primeira missão dada a nós não é ajudar o pobre e necessitado. A primeira missão não é ação social, não são projetos. A primeira missão da igreja, nós que somos a igreja de Cristo, é morrer para que Cristo viva em nós. É morrer para o seu eu. Eu, Fabiano, preciso morrer. O Fabiano precisa morrer para que a nova criatura, que agora crescerá moldada pelo caráter de Cristo, viva. Portanto, ponha o seu nome ali no lugar do fulano. Você, em que área da sua vida você tem que morrer? Não é que você precisa morrer. Que área você tem que morrer? Sabe por quê, irmãos? Porque se nós queremos uma vida excelente, uma família aos pés de Cristo, sendo bem-sucedida aos olhos de Deus, nós precisamos morrer para nós mesmos, para que Cristo viva. É muito bom falar isso no início desse ano, sabe por quê? No início de ano a gente faz muitos projetos e planos e traça muitas diretrizes. Eu quero que você chegue em casa essa semana e pense em tudo que você planejou, se isso é seu desejo ou desejo em Cristo. Não precisa trazer para mim olhar, não precisa nada. Sabe por quê, irmãos? Tanto eu quanto você vamos nos surpreender, se é que em todos os nossos planos Cristo está presente. George Miller é uma referência diante de tantas, mas a verdadeira referência é Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou ser igual a Deus, se esvaziou, assumiu a forma de servo, morreu para si mesmo, veio como homem, andou no meio dos homens, morreu por amor a mim e a você. Para que nós, como igreja hoje, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, no qual nossa igreja, nosso corpo bem ajustado, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu quero te convidar nessa manhã a ter uma visão à frente, crucificar o seu eu, para que Deus comece a te usar poderosamente como você nunca pensou. Deus só começa a usar a nossa vida no bairro, na família, na vida das pessoas, quando a gente diz não ao nosso eu, quando a gente crucifica o nosso eu. Vamos orar por isso, irmãos? Vamos pedir a Deus que o Senhor nos ajude? Senhor, a Tua voz ecoa em nossos ouvidos e penetra o nosso coração. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor, a dar o passo da fé, a crucificar o nosso eu, para que Cristo Jesus, o Teu Filho amado, aumente em nossa vida, em nossos sonhos, em nossos projetos, e o nosso eu diminua. Pai, nós Te amamos, por isso nos rendemos aqui, diante de Ti, para que o Senhor nos ajude a viver e pensar alinhado à Tua vontade, o Teu querer em nós. Obrigado, Senhor, por essa reflexão. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e penetra o nosso
ser de maneira tão profunda, Pai. Ajuda-nos, Pai, a crucificar o nosso eu, para que possamos dizer: já não somos nós que vivemos, mas Cristo, teu Filho, que vive em nós. Em nome de Jesus. Amém.